Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sendo derramadas no coração de cada pessoa que for ouvir esse podcast. Hoje nós vamos ler Lucas 17, dos versículos 11 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este que era estrangeiro? E lhe disse: Levanta-te e vá. A sua fé salvou vocês. Salvou você. Deus curou os 10 leprosos, mas salvou esse que tinha o coração grato. Esse texto nos mostra a admiração de Jesus pela gratidão que apenas um que havia sido curado da lepra demonstrou. E esse homem, por causa da sua gratidão, por sua cura, foi também salvo. Cura e salvação alcançou aquele samaritano, aquele estrangeiro, por causa da sua gratidão a Jesus. Naquela época, a gente tem que contextualizar, a lepra não tinha cura. E era uma enfermidade muito contagiosa. Então, os leprosos, pela lei de Moisés, lei do país, eles tinham que sair de suas casas e ficar na estrada, fora da cidade, para não contaminarem ninguém. Então, além da doença física, tinha a doença emocional. Eles eram rejeitados, eles eram eliminados da sociedade, eles não eram mais incluídos na sua família e no seu grupo social. Então, imagina a dor que cada um deles tinha em seu coração. E aí Jesus cura cada um deles, mas Jesus segue a lei que dizia que depois de curados por algum milagre, se apresentassem aos sacerdotes. Eles obedecem e no caminho são curados. Mas só um deles volta para agradecer a Jesus, dando glória a Deus. Esse é o comportamento que o Senhor espera de cada um de nós. Gratidão por todas as bênçãos alcançadas. Jesus, em diversas passagens, nos ensina a dar graças. Antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus dá graças ao Pai, levantando aos céus os 5 pães e os 2 peixinhos. Essa história está lá contada em João 6,11. Antes de ressuscitar Lázaro, lá em João 11:41, Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, graças eu te dou, antes de ressuscitar. Esses são só alguns exemplos do ensinamento de Jesus quanto ao dar graças ao Pai. Deus se agrada das pessoas com corações gratos. A gente pede e já agradece. E o apóstolo Paulo também nos dá esse ensinamento, seguindo a Jesus, né? Lá em Colossenses 3, 15 e 16 diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só
corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Nesse texto há uma conexão entre paz e ser agradecido a Deus, entre paz e gratidão. Nós fomos chamados num só corpo para termos a paz de Cristo, que tem que ser o árbitro do nosso coração. Mas temos que ser gratos. Não há como ter paz sem ter gratidão em nossos corações. E ainda, Paulo nos exorta a louvarmos a Deus com gratidão. Porque não há como louvarmos a Deus adorando ao Senhor com um coração amargo, com um coração murmurador, sem gratidão. Não dá para fazer isso. A gente vai estar só cantando, uma coisa vazia. Mas quando nós louvamos e adoramos a Deus, nós temos que ter essa gratidão. Gratidão por tudo o que Ele já fez em nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer, pois a nossa fé já faz com que agradeçamos pelas coisas que ainda não aconteceram. Gratidão por termos sido alcançados. E quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, nós somos libertos, nós somos transformados e nós somos salvos. Sabemos que temos a vida eterna. Gratidão pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. E esse sangue é o que nos lava, é o que nos limpa, é o que nos justifica. Paulo também nos ensina a dar graças em meio a tudo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Não é dar graças por tudo. Veja bem a diferença. Eu não vou dar graças se acontece uma calamidade na minha vida. Eu não vou dar graças por vermos o Brasil se incendiando. E as pessoas incendiando as matas por aí. Eu não vou dar graças por isso, mas eu vou dar graças em meio a tudo isso. Eu vou dar graças em meio à minha luta, em minhas adversidades, em meus desafios. Em meio a tudo, nós temos que ter um coração agradecido. Não significa, eu volto a dizer, que temos que dar graça por alguma coisa ruim que nos aconteceu. Mas em meio à tristeza, à decepção, à dor, à perseguição, temos que dar graças a Deus. Pois se olharmos para a nossa vida, veremos que temos ainda muitos motivos de gratidão a Deus. Estarmos vivos e termos salvação é o maior de todos os motivos que temos para dar graças a Deus. Ser salvo significa que todas as dores passarão, que todas as enfermidades cessarão, que todas as maldições não haverão mais em nossas vidas, porque já não viveremos no mundo caído, viveremos na Nova Jerusalém. Então temos que ser gratos, pois um dia o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos conduziu a toda a verdade, que é o próprio Jesus. Há um hino bem antigo que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos. Será que você consegue contar quantas bênçãos você já recebeu do Senhor? Eu não consigo. São muitas as bênçãos. Foram bênçãos demais para que eu consiga contar e me lembrar de todas elas. É amor demais que Ele tem por mim e por você. Então, nosso coração tem que ser permanente grato a Deus
por todas as coisas que Ele já nos deu. Ele nos deu vida, e vida em abundância, e vida eterna, que vai além da vida biológica. Ele nos deu uma vida eterna na companhia dele. Ele nos deu uma casa, ele nos deu uma família. A cada manhã, meus amados e minhas amadas, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam em nós. Então, quando a gente abre o olho, a gente já tem que agradecer e dizer obrigada, Senhor, porque eu sei que as tuas misericórdias já se renovaram sobre a minha vida. E quando a gente vai dormir, a gente agradece pelo dia, porque a gente está vivo. Pode ter sido um dia difícil, mas a gente tem que saber que Deus estava ali conosco naquele dia difícil. E já dá graça. Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui viva. Porque eu estou aqui vivo. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor me protegeu. A gente tem que dar graça até pelos livramentos que Ele nos deu e que a gente nem sabe o que foi. Às vezes Deus nos livra de coisas que a gente nem sabe. Ele desviou, de repente, o nosso caminho. Ele fez tropeçar lá um bandido que ia nos assaltar. A gente nem viu que o bandido deu uma tropeçada e não pôde seguir o caminho errado dele para nos assaltar. Eu estou dando vários exemplos e você pode pensar em muitas coisas. Deus nos dá muitos livramentos que a gente nem sabe. Então, na hora de dormir, obrigada pelos livramentos que o Senhor me deu. Obrigada pela minha família, obrigada pela minha igreja. Obrigada pelos meus pastores, obrigada, obrigada, obrigada. Nós temos que agradecer pelas promessas que Deus já nos fez, que ainda não recebemos, mas que Ele já nos fez. E, sobretudo, temos que ser gratos pelo amor incomensurável e incondicional que Ele tem por nós, mesmo sem merecermos, porque nós não merecemos nada, é tudo pela graça. E a gente tem que agradecer por essa graça, que é favor imerecido. Então, a minha oração por mim e por você é que jamais sejamos ingratos a Deus ao recebermos uma bênção de suas mãos. Minha oração por mim e por você é que, em meio a tudo, dor, decepção, adversidades, possamos ainda encontrar motivos de dar graças a Deus. Minha oração por mim e por você é que possamos fazer como Jesus. Antes da graça recebida, possamos já agradecer ao nosso Deus. Minha oração por mim e por você é que possamos ter corações gratos pelo amor que Ele já demonstrou na cruz, agradando assim o coração do Pai. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz por termos nosso coração agradecido em todo o tempo. Amém e amém.